Boa noite, pessoal. Tá um pouquinho atrasado o vídeo. Eu tinha prometido que eu ia postar o vídeo mais cedo, na quinta-feira passada, mas quinta-feira passada eu tive que trabalhar, então não consegui fazer a gravação. Então o vídeo vai ser um vídeo simples, como um bate-papo, uma conversa, porque eu não sou blogueira, não sei editar, não sei colocar efeito, sou péssima com isso, sei só o básico do básico, só apertar o botão e gravar. Então, eu queria contar um pouquinho de como procedeu a minha vinda aqui para Portugal e como eu decidi, no caso, fazer o mestrado. Primeiramente, vou me apresentar. Eu sou Thaís. Eu sou formada em Serviço Social pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas. Me formei na turma de 2009, já faz algum tempinho que eu tô formada. Sempre trabalhei, desde que me formei, eu já consegui trabalho na área, logo no começo. No primeiro ano já de formada, e nunca deixei de trabalhar na área. E meu último trabalho da área foi num acolhimento de criança e adolescente, numa casa-lar. Sempre trabalhei também na área da alta complexidade, só algumas vezes, só alguns trabalhos pontuais que foram na área da básica. Tenho mais preferência também pela área da alta, uma paixão, vamos dizer assim, pelo desafio. Já fazia algum tempo que eu queria voltar a estudar. Sempre gostei de estudar, de fazer leitura, de revisar. Eu acho necessário, né, para nós profissionais sempre estar, no caso, se atualizando, se mantendo conectado também, tanto com a prática como a teoria, para não se perder um pouco da linha da área social, né? Da linha da nossa fundamentação. E como eu estava estagnada, assim, sem muito conseguir crescer profissionalmente na instituição onde eu estava, eu comecei a pensar a voltar a estudar, fazer uma pós ou mestrado, mas eu queria mesmo mestrado. Só que fazer o mestrado no Brasil é complicado pelas horas de dedicação que você tem que ter no mestrado. Então eu comecei a pesquisar formas que eu pudesse trabalhar e realizar o mestrado. E foi que logo de cara, não vou mentir para vocês, eu não fui buscar em outros países, eu peguei logo de cara, pensei em Portugal, não sei exatamente porquê, veio assim na minha cabeça a ideia de Portugal, foi aleatória, não teve algo trilhim e veio Portugal, não. E logo nem pensei por conta da facilidade da língua, fui pensar só depois nisso. E comecei a pesquisar as universidades portuguesas. E comecei pelas faculdades públicas, né? Procurando, assim, aleatoriamente no Google, mestrado em serviço social em Portugal. E começou a aparecer várias universidades e me interessei por 3 universidades. A Universidade Pública de Lisboa, a faculdade, né, no caso, uma faculdade particular aqui do Porto, e a faculdade pública de Coimbra. Logo eu não entendi nada do edital. Eu tive que ler, reler, porque é um edital, as palavras mudam e você fica um pouquinho confuso às vezes nos documentos que você tem que pôr. E aí que eu vou chegando nesse ponto de como fazer a candidatura em mestrado em serviço social ou nas áreas sociais diversas. Mas a grande facilidade de vir estudar aqui em Portugal é a possibilidade de você conseguir trabalhar e estudar. Não que o estudo seja mais leve, que você não tenha aquela necessidade de dedicação, mas as horas de estudos te permite, no caso, você continuar trabalhando. E aí isso já fica para um outro vídeo, como foi a minha etapa grande de adaptação aqui. Mas primeiramente, o que você tem que ter em mente são os períodos da candidaturas. O ensino aqui em Portugal, na Europa, na verdade, começa, no caso, em setembro, o ano letivo. Então, as candidaturas começam a partir de abril a junho, julho, no caso, vai. Primeira, segunda, terceira fase. E aí, começamos o ano letivo em setembro. Normalmente, dia 22, dia 23 de setembro, que se começa o ano letivo. Então, se você tem vontade de estar vindo estudar aqui em Portugal, tem que ficar atento a esses pormenores, que o ano letivo não é igual ao do Brasil, é um ano letivo que se começa em setembro, então as candidaturas é no começo do ano. Os documentos são variados, mas os documentos principais que eles pedem é o diploma, o histórico
do curso, onde vai aparecer as suas notas. E, no caso, as notas, você tem que estar indo num consulado de Portugal e fazendo uma transcrição, porque é diferente. As notas no Brasil, a contagem de nota no Brasil é diferente em Portugal. Em Portugal é de 0 a 100. Então, quando você passou com 8 ou com 10, é como se você não tivesse tido uma nota o suficiente. Então, tem que fazer uma transcrição de nota. Isso pode ser feito no consulado. Pedido no consulado para transcrever as notas. E o diploma, você já se adiantando, você tem que fazer, no caso, autenticação de AIA, que é uma autenticação que te permite, no caso, confirmar na Europa que aquele documento é válido, é real. Então, primeira base, procurar a universidade que você deseja. Se vocês quiserem, depois eu coloco algumas universidades. Aí vocês colocam um joinha, escrevem alguma coisa e colocam mais ou menos o que vocês querem saber, como buscar essas universidades. Mas os documentos principais são esses: o diploma e o histórico escolar. Depois vão pedir também o histórico profissional. Então, se você já trabalhou, fez estágio, é super válido. Ou fez atividades da sua época acadêmica, participou do centro acadêmico, diretório acadêmico, atlética, voluntariado, tem que estar no seu currículo, porque isso vai contar pontos. E é assim que procede no caso da candidatura. Você insere, né, envia, né, esses documentos para a universidade, eles vão avaliar. Você tem que fazer uma carta motivacional, o porquê você quis, no caso, realizar o mestrado, e uma apresentação, né, sobre você, uma apresentação pessoal. Deixa eu ver mais se eu tô esquecendo alguma coisa, mas creio que não. E o restante, assim, são praticamente sempre os mesmos documentos que são esses. Não é uma documentação muito grande a se pedir. Mas que o que dá trabalho é fazer a transcrição das notas. No meu caso, quando eu fiz na universidade que eu prestei, eu não precisei fazer a transcrição das notas de primeiro momento. Depois eu tive necessidade de realizar para outros objetivos, até mesmo para você conseguir depois. Se algum dia você quiser atuar na área, você tem que estar com o seu diploma já transcrito. Então, nessa parte, não é transcrito sobre língua, e sim, quando eu quero dizer transcrito, é referente à nota, tá bem, gente? Então é isso. Então, se vocês têm mais dúvidas, algumas coisas, eu vou estar escrevendo um pouquinho nos outros vídeos, para não ficar muito longo, para não ficar muito chato. Mas, primeira coisa é separar esses documentos e, por exemplo, tá com vontade de voltar a estudar? Já comece a organizar a partir de outubro, novembro. Primeiro, organizar os documentos que você já tem, ver se você, formar, no caso, um currículo. O currículo tem que ser um currículo modelo europeu. Muitas pessoas utilizam o Europass. Eu recomendo também, porque é muito fácil de você realizar. Você faz online esse documento e é muito simples. E depois colocar o mais objetivamente, não precisar colocar tanta questão particular do que você realizava no seu estágio ou no seu trabalho, e sim colocar de maneira mais objetiva possível no seu currículo quais seriam suas atividades, aonde você estudou, e se você tiver uma carta de recomendação dos seus professores, ou no caso do seu trabalho, do seu estágio, também é muito válido e muito mais valorizado também. Então, é uma dica que eu dou. Então, por hoje é só. Faça uma caixinha de perguntas e eu vou estar colocando cada dia mais um pouquinho sobre os documentos, tá bem? Beijinhos, até a próxima.